Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez para falar um pouquinho sobre a língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre análise sintática, mais precisamente sobre o sujeito, como classificar esse sujeito e como reconhecer esse sujeito dentro do texto. Claro que tudo isso depende de você. Leitor atento, a minha ajuda e com o seu empenho, nós vamos conseguir desenvolver melhor essa questão da análise linguística. O sujeito dentro do texto pode ser dividido em 5 tipos. Eles são classificados em inexistente, indeterminado, elíptico, simples e composto. Vamos agora observar quais são as regras que regem o texto para que o sujeito seja classificado como sujeito inexistente. Eu classifico o sujeito inexistente em 2 tipos. Eu chamo de sujeito inexistente 1 e de sujeito inexistente 2. O sujeito inexistente 1 é aquele em que o texto, a frase, trabalha com verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo, choveu bastante hoje, está fazendo muito calor, anoitece muito tarde durante o verão no sul do país, em alguns lugares do Brasil neva durante o inverno. Em qualquer frase em que os verbos estejam trabalhando essa questão do tempo, da natureza, nós vamos ter um sujeito inexistente. Já o segundo tipo de sujeito é aquele em que o texto apresenta o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver com uma restrição, ele precisa estar com o sentido de existir. E o verbo fazer com o sentido de tempo. Por exemplo, há 2 pessoas interessadas nas vagas. Nesse tipo de frase, o verbo haver pode ser trocado pelo verbo existir. Se você efetua essa troca e percebe que o verbo tem o mesmo sentido do verbo existir, então, nessa frase, o sujeito também será considerado inexistente. Qualquer tempo, em qualquer modo. Havia muito dinheiro na conta, pretérito imperfeito. Haverá 2 festas neste final de semana, futuro do presente. A única coisa que você deve observar é que, nesses casos, o verbo haver é considerado impessoal. Nesse caso, sendo impessoal, ele não vai ter sujeito e, de forma alguma, ele vai admitir a chamada pluralização, o que vai de encontro àquelas regras básicas que nós aprendemos desde cedo na escola. Quais são essas regras? Que o sujeito deve sempre concordar com o seu predicado, com o seu verbo, enfim. Entretanto, o verbo haver, nesse sentido, com o sentido de existir, ele não apresenta sujeito e também não permite nenhum tipo de pluralização, seja em qualquer modo verbal ou em qualquer tempo. A mesma coisa vai acontecer com o verbo fazer. Se o verbo fazer dentro do texto estiver com sentido de tempo, ele também vai ficar no singular e na oração nós também não teremos nenhum tipo de sujeito. É o que acontece, por exemplo, na frase faz 2 dias, faz 4 semanas, fez 4 semanas, fará 4 meses, faz 3 séculos, faz 5 séculos que o Brasil foi descoberto. Nesse tipo de frase, não importa a quantidade de tempo. O interessante é se notar que o verbo fazer, da mesma forma que o verbo haver, será considerado impessoal. Nesse caso, nesse sentido, fica no singular, vai ser chamado de verbo impessoal e formará orações de sujeito inexistente. O outro caso de sujeito também que comumente aparece dentro dos textos é o caso do sujeito indeterminado. Nesse caso, nós temos alguém, algo, alguma coisa que faz a ação, entretanto, você não sabe quem é que faz essa ação. Acontecem 2 tipos de sujeitos indeterminados dentro do texto em português. O primeiro caso é aquele em que nós não temos um referente e, normalmente, como falante da língua portuguesa, nós pluralizamos esse verbo colocando-o na terceira pessoa. É o que acontece, por exemplo, quando você diz roubaram-me a carteira, assassinaram mais um mendigo no centro da cidade, fizeram uma carta anônima para mim. Nesses casos, o sujeito existe, mas nós não sabemos quem ele é. Portanto, é comum, é natural o falante da língua portuguesa colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Não precisa nem é necessário imaginar que seja mais de uma pessoa.
é uma consagração linguística. Eu chamo isso de consagração linguística. Mesmo sendo uma ou mais de uma pessoa, o falante do português coloca o verbo na terceira pessoa do plural. E, nesse caso, mesmo não se sabendo quem é o agente ou o paciente da ação, você deve se agarrar no contexto. Alguém que estaciona um carro numa rua, por exemplo, e, infelizmente, vivemos num país violento, cheio de crimes, e, de repente, quando volta e não vê mais o carro, observe que o falante da língua portuguesa vai dizer: levaram o meu carro, roubaram o meu carro, furtaram o meu carro, sempre na terceira pessoa. E, nesse caso, o contexto permite inferir que a ação acontece, mas você nem sabe, nem até o momento, ou então mais tarde, enfim, na outra semana, até o momento, você nem vai saber ou não tem condições de saber quem é essa pessoa. Nesses casos, o sujeito indeterminado, então, aparece na terceira pessoa do plural, quando não há um referente. No outro caso de sujeito indeterminado, ele aparece com o si, que vai ser classificado como partícula, ou melhor, com o si, que vai ser particulado como um índice de indeterminação do sujeito. Esse si aparece, por exemplo, naquelas frases de classificados de jornais, tipo: precisa-se de digitadores, confia-se em Deus, necessita-se de paciência. É interessante notar que, na maioria das vezes, esse si é seguido de uma preposição. Essa preposição indica apenas a introdução do objeto indireto em questão, porque quem precisa de alguma coisa. Quem confia, confia em alguma coisa. Quem necessita de alguma coisa. O se entra aí como indeterminador do sujeito. E é claro, pelo contexto, você não sabe quem precisa. Precisa-se de digitadores. Quem precisa? Até ir lá, e até o local, o lugar em que está se indicando a vaga, você não sabe quem é o agente da ação, quem é que está precisando. E o outro caso também de sujeito indeterminado é aquele que aparece também com o si, só que dessa vez o si não é seguido de uma preposição. É o que acontece, por exemplo, com come-se bem naquele restaurante, ainda se morre de tuberculose no Brasil. Agora, o que é curioso notar? É curioso notar, por exemplo, que em come-se bem no Brasil, ou melhor, come-se bem naquele restaurante, ou então ainda se morre de tuberculose no Brasil, faça uma análise do texto e veja que não se sabe quem é que come, não se sabe ainda quem é que morre. E também note que depois do si aparecem alguns adjuntos adverbiais. Por exemplo, come-se bem, bem, adjunto adverbial de modo. Naquele restaurante, adjunto adverbial de lugar. E no caso da outra frase que eu citei, ainda se morre de tuberculose no Brasil, observe que a palavra ainda pressupõe tempo, uma coisa que já deveria ter sido aniquilada há muito tempo. Advérbio de tempo, de tuberculose é um advérbio que indica causa, e no Brasil é um advérbio que indica lugar. Então, o se, como índice de indeterminação do sujeito, ou ele é seguido de uma preposição, como precisa-se de digitadores, essa preposição indica o objeto indireto, e o outro se vai ser seguido normalmente de adjuntos adverbiais que indicam alguma coisa. E recorra sempre ao contexto. Quem confia? Quem necessita? Quem é que come? Quem é que se morre? Os dados, os agentes das ações não são fornecidos, portanto, sujeito indeterminado. Já o outro caso de sujeito, muito comum também dentro das línguas, é o sujeito elíptico, que alguns gramáticos chamam de sujeito oculto. Como o próprio nome já sugere, é aquele que não aparece dentro do texto, mas há um porém. Qual é esse porém? Mesmo não aparecendo dentro do texto, você sabe quem é o sujeito. É o que acontece, por exemplo, com aquelas frases: fui ao centro da cidade hoje. Por uma economia linguística, você não diz eu fui ao centro. Então você prefere omitir o sujeito, que nesse caso o contexto informa imediatamente que o sujeito da frase vai ser eu, a primeira pessoa do discurso. Fizeste o exercício? Quem fizer? Quem é que fez? Eu estou me referindo a quem? Tu
Pelo verbo, você sabe que eu estou me referindo à pessoa tu. Ou, respondendo por mim, por meus amigos ou pela minha companhia, estivemos presente. Quem esteve presente? Nós. Em outros casos, o sujeito elíptico, que é aquele que não aparece dentro do texto, mas que o próprio contexto informa, aparece com verbos que montam frases tipicamente imperativas. Eu tenho como exemplo, leia. Leia mais. Verbo no imperativo. Em supermercados, lojas, compre 2, leve 3. Um professor em sala de aula, faça todas as atividades. Alguém que pede para não ser interrompido diz, feche a porta. O que é que você observa em comum nessas frases? O verbo no imperativo. Leia, compre, faça e feche. Em frases com verbos no imperativo, o sujeito também é considerado elíptico. E quem é o sujeito da oração? Evidentemente, aquela pessoa que vai fazer a ação, que vai fazer, que vai constituir a ação dentro desse contexto. Se eu digo leia mais, a pessoa que vai ler é o sujeito da frase. Feche a porta, a pessoa que vai fechar a porta é o sujeito da frase. Então, esses são os dois casos de sujeito elíptico. Aquele que quem informa ao leitor atento é o verbo pela terminação, como fui, fizeste, nós fomos, no lugar de falar nós fomos, o indivíduo diz apenas fomos, e você sabe imediatamente que o sujeito sou eu e outras pessoas, ou então em frases com verbos no imperativo. Aí nós nos lembramos finalmente daquela famosa frase da Coca-Cola. Qual era aquela famosa frase da Coca-Cola? Beba Coca-Cola. Sujeito elíptico, sujeito oculto, e o sujeito da frase é aquele que vai beber a Coca-Cola. Bom, ainda faltam 2 tipos de sujeitos. Temos o sujeito simples e temos ainda o sujeito oculto. O sujeito simples, ele aparece dentro da frase e é formado apenas por um único núcleo. Por exemplo, eu enviei a carta à reitoria. Sujeito da frase, eu. Como tem apenas um único núcleo, sujeito simples. Um comerciante foi assaltado. Quem foi assaltado? Um comerciante. Como eu tenho apenas um núcleo, comerciante, sujeito simples. Lembre-se de que, em alguns casos, esse sujeito é apassivado pela partícula se. Como, por exemplo, vende-se uma casa. Cuidado para não confundir esse se com o índice de indeterminação do sujeito. Esse se daí é uma partícula apassivadora. Qual é o truque que nós podemos utilizar? Inverta a frase. Vende-se uma casa, pode ser uma casa é vendida. Não se fazem mais cavalheiros como antigamente? Cavalheiros, como antigamente, não são mais feitos. Ensina-se português. Português é ensinado. Nesse caso em que você pode inverter as frases, o sujeito, se apresentar um único núcleo, será considerado um sujeito simples. Em ensina-se português, o sujeito da frase português. Isso porque eu posso inverter. Português é ensinado. Lembre-se de que, em alguns casos, o sujeito pode aparecer invertido. A língua trabalha com essa possibilidade. Então, se eu disse, por exemplo, 2 pessoas estão à espera de atendimento, nada me impede de inverter a frase. Estão à espera de atendimento 2 pessoas. A posição não implica a classificação do sujeito. O sujeito vai continuar sendo 2 pessoas. A palavra principal desse sujeito será a palavra pessoas. Como eu tenho apenas uma única palavra, então será considerado um sujeito simples. E, finalmente, o sujeito composto. O sujeito composto, como o próprio nome sugere, é aquele que apresenta mais de um núcleo. Vamos aos exemplos. Eu e meu irmão fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Eu e meu irmão. Uma carta e um documento foram enviadas à diretoria. Quem é que foi enviado à diretoria? Uma carta e um documento? José, Antônio e Joana estão esperando na recepção. 3 indivíduos. E da mesma forma como acontece com os outros, ele também pode aparecer com a partícula apassivadora, o se. É isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Espero o próximo encontro para nós falarmos um pouquinho mais da nossa própria língua. Abraço a todos.